Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Movimento Empresarial, sempre na parceria com ela, Ana Paula Rodrigues Bona. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério. Olá a todos, tudo bem sim? O programa de hoje tem duas atrações sensacionais que nós conversamos aqui neste ambiente incrível da Latase. Esteve conosco a Bianca Soares, que é especialista em perfuração. O que é isso? Você vai conhecer. E também esteve conosco uma pessoa incrível que você vai adorar conhecer, a tia. Isso mesmo, vai conhecer um pouquinho mais da história e o conceito por trás da tia. O programa Movimento Empresarial, ele tem o apoio da Empório Latase. Aqui onde nós estamos gravando este programa, um ambiente super agradável para tomar um café, para fazer uma reunião, para fazer uma festa e para tantas outras coisas. Também da Macro Office, o seu local para eventos aqui em Porto Alegre. Contamos com o apoio da fotógrafa de posicionamento Priscila de Oliveira e também da Patrícia Guterres, que é responsável pelos cabelos da Ana Paula. Também temos o apoio da Colaborative, responsável pela captação das imagens e a edição deste programa. E da Canadá Intercâmbio, do idioma à imigração. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são com a Vera Brock. As dicas de constelação familiar com a Cláudia Fortuna, consteladora. As dicas de saúde bucal com a cirurgia dentista Aline Martins e Silva. E as dicas jurídicas com o advogado Luiz Gustavo Longo. O programa Movimento Empresarial é feito para você e está começando a partir de agora. Estamos iniciando agora esta entrevista com uma pessoa muito especial. Faz parte da equipe Movimento Empresarial, mas ela é uma super empreendedora, especialista em perfurações. Como assim, Ana? A gente já vai saber. Estamos conversando agora com a Bianca Soares. Bianca, seja muito bem-vinda ao programa Movimento Empresarial. Obrigada, Ana, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. É muito especial participar de um programa de TV. Eu nunca participei antes, mas estou aberta aqui a todas as perguntas do pessoal aí. Bianca, então a gente vai iniciar assim. Eu comecei com a brincadeira referente a você ser especialista em perfurações. Explica um pouco sobre o que é isso e depois eu vou querer saber sobre a tua história. Obrigada. Ser especialista é um profissional que está sempre estudando para estar dentro da área e entregar um trabalho melhor para o teu cliente. O pitching é só uma perfuração que tu vai lá, paga, por exemplo, R$20 e é isso, acabou. Tem todo um processo por trás, desde a escolha da joia, o material, a higienização, a esterilização, processo da limpeza da pele, né? A gente vê a anatomia da cliente, perfurar, e aí sim a gente chegar um piercing seguro, né? Piercing seguro. Então não é só uma perfuração, não é só ir lá no estúdio ou na clínica e fazer o piercing e ir para casa. Tem todo um processo e em casa o cuidado é muito especial também. A pessoa tem que ter uma paciência para cuidar do seu piercing para ter um resultado excelente. Certo, então, gente, a perfuração que eu estava conversando é referente a piercing, ao body piercing, que é uma das atividades que ela faz na clínica dela. Mas eu vou pedir para você, Bianca, contar um pouco sobre a tua história, para que as pessoas te conheçam também, sabem quem é a Bianca, de onde ela veio e que história é essa de virar body piercing. Então, eu sempre trabalhei em hospital. Eu me formei em técnico de enfermagem em 2019. Comecei a trabalhar em geriatria, e aí eu fui para a UPA, né, da Bom Jesus, para ter mais experiência na área da saúde. Porque o meu grande foco era ser enfermeira para atender em UTI.
Então, eu fui tendo esse processo de para UTI, para UPA, depois para emergência no HPS, até que eu parei no Conceição, na Covid, né? A gente atendeu, eu atendi na UTI do Covid, como é que eu posso dizer? Ali na linha de frente, né? Então, foi muito aprendizado na área da saúde e como ser humano também, né? Porque a Covid foi bem, foi uma tragédia, né? E depois disso, eu fui para Santa Casa, onde eu tive muito contato com paciente grave, né, em UTI cardiológica. Então, era assunto sobre o coração, arritmia, parada cardíaca. Então, foi uma experiência muito legal. Eu ingressei daí na faculdade de enfermagem no Moinhos de Vento, eles têm faculdade ali. Eu cursei em 2 anos e eu fui para o curso de body pincer pela minha mãe, que ela disse que seria uma renda extra e eu tinha que pagar minha faculdade, né? Então, eu trabalhava no hospital, de tarde, de manhã fazia faculdade e trabalhava assim quando dava algum horário tranquilo como pizza, né? Então eu comecei em 2023 na área do pizza e foi indo me afundando e o pessoal começou a gostar muito do meu trabalho, assim que fui de estudar para entregar um resultado muito bom, né? Porque como eu disse, não é só uma preparação. Então, fui indo. E aí a mãe disse também para mim fazer o curso de tatuagem, que seria uma renda extra para entregar para essas clientes, porque eles também estavam pedindo. Então, eu fiz o curso de tatu, o de piercing, e vi que trabalhando nessa área eu ganhava muito mais que em hospital e me matando menos, digamos assim. Porque no hospital a gente trabalha de segunda a segunda e o tempo todo. Então, eu tive a coragem de sair, digamos assim, com a mão na frente e outra atrás do hospital, de CLT, né? Todo mês ali ganhando salário, para começar a empreender. Então, no final de 2023, eu abri o meu estúdio e a gente está cada vez mais caminhando para um espaço maior. E eu estou sempre em busca de entregar um trabalho excelente para minhas clientes, além do espaço. Então, é muito bom, muito gratificante a gente ver que o nosso sonho, nosso caminho está indo cada vez mais para frente. Nós que ficamos muito felizes, Bianca, de ver o seu crescimento e a tua coragem, né? Não é qualquer pessoa que tem essa determinação de sair de algo seguro, que é uma pessoa CLT, uma seletista, e ir para o mundo do empreendedorismo. Empreender, ainda mais que a gente sabe que empreender não é nada seguro, a gente não tem essa certeza que chega no fim do mês o dinheiro vai estar lá. Mas você foi muito corajosa, por isso que eu gosto da tua história. Obrigada. Acredito muito no teu potencial. Você abriu a sua clínica, empreendeu, abriu a sua clínica, agora você está fazendo piercings e tatuagens, mas não é só isso. Como você disse, que está crescendo cada vez mais e você trouxe para a sua clínica outras atividades. O que mais você faz lá na sua clínica? E, por favor, né, vale o nome da tua clínica. Então, a gente se chama Mundo das Gatas. Antes era Gatas de Pizza e hoje é Mundo das Gatas, para ficar uma coisa mais bonita, né? Mais elegante também. A gente também entrega lá no estúdio alongamento de cílios, design de sobrancelha, micropigmentação. E eu também tenho como hobby, mas eu estou vendo lá no estúdio as minhas ilustrações autorais. Então, eu crio as artes, tatuo elas e também elas podem ir para a sua parede na sua casa. Então, sou eu e minha sócia. Cada vez mais a gente está buscando, como eu disse, crescer e aumentar a equipe. Então, a gente está nessa batalha aí, porque, como tu disse, não é fácil, né? Tudo é muito caro hoje em dia, mas com perseverança a gente alcança os nossos sonhos. E com certeza vai alcançar os seus sonhos. A gente deseja todo sucesso para ti, mas eu vou entrar agora num assunto mais polêmico, por assim dizer. Normalmente as pessoas têm uma resistência ao piercing, qual a comunicação que ter um piercing no nosso corpo ou tatuagens pode passar para outras pessoas? Como que aquelas pessoas vão nos ver utilizando um piercing, ainda mais quando o piercing está no nosso rosto ou tatuagens? Para quem não me conhece muito intimamente, não sabe que eu tenho várias tatuagens, eu adoro tatuagem, sou apaixonada por tatuagem e o fato de eu ter tatuagem nunca me impediu de desenvolver com qualidade o meu trabalho e nem de ser muito bem vista. É claro, e aí a gente traz esse contraponto, por isso que o tema é mais polêmico, porque
Depende, né, gente? Tudo depende de como a gente utiliza essa arte no nosso corpo e do objetivo que a gente tem e dos lugares que a gente anda. E aí tu pode trazer mais um pouco sobre as tuas experiências referente ao teu trabalho ao colocar o piercing nas pessoas, como elas se sentem, o que cada piercing, assim, dentro daquilo que tu conhece e da tua opinião também, pode comunicar para as pessoas que estão nos vendo. Muito boa pergunta. Antigamente, alguns anos atrás, o piercing e a tatuagem era vista como algo, como uma forma de rebeldia, né? Principalmente em pré-adolescente, em adolescente, em jovens. Então, o pessoal não sabia se comunicar com os pais, com amigos, né? Do jeito que cada um tem a sua vida. Então, o piercing e a tatu sempre foi uma forma da pessoa poder se expressar sem precisar falar. Então, era muito mal visto, né? Antigamente o pessoal dizia também que era coisa de pessoas de cadeia, né? Era algo feio, que no futuro tu iria se arrepender. Então, com o passar do tempo, as mulheres foram vendo que o piercing e a tatuagem não é só algo de eu quero fazer porque tá na moda, ou não vou fazer porque minha mãe acha feio, meus parentes acham feio. É algo que simboliza algo ruim. Então, de alguns anos pra cá, ele tá muito em alta, principalmente os projetos auriculares, né? É algo que o pessoal fala que é as orelhinhas de milhões. Então, é uma coisa que traz elegância, né? Se for colocado da maneira certa. Se fizer um mapeamento ali da anatomia do rosto, da orelha, do corpo. Então, hoje em dia, as clientes me procuram por elegância, autoestima, né? Como a gente tem os piercings íntimos, então elas botam pra sentir a autoestima lá em cima, né? Pra se sentir mais bonita, né? Mais desejada também. Então, passou muito essa época do pessoal botar por se sentir rebelde. É mais por se sentir bonita e elegante hoje em dia. Infelizmente, ainda tem muitas pessoas mais velhas que acham ainda feio, que acham que a pessoa por ter um piercing no rosto ou uma tatuagem não vai trabalhar direito, não vai entregar aquilo que está sendo pedido, mas hoje em dia a tatuagem e o piercing, elas não falam mais do que é a pessoa, elas não representam mais, porque tem gente que fez tatuagem há 20 anos atrás e hoje em dia não tem mais aquele pensamento de antes. Então, eu acho que a tatuagem e o piercing não deveria ser levado em conta sem conhecer a história da pessoa, sem a pessoa dar a oportunidade de conversar com essa pessoa, por exemplo, por uma entrevista de emprego, ou, será que eu vou ter uma mensagem com essa pessoa? Não, né? Então, eu acho que isso tá mudando e ainda tem muito para mudar. E cada vez vai melhor. Perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta, tu trouxe a questão do arrependimento, né? Tá, chegou uma pessoa arrependida com a tatuagem lá no teu estúdio. Tem como fazer algum jeito, falar no popular, fazer uma gambiarra na tatuagem para poder disfarçar ou mudar aquele desenho? Tem. A gente tem 3 formas, pra falar a verdade. Ali na clínica a gente trabalha com 2, que seria a cobertura, né? Da tua tatuagem antiga. A gente faz um modelo novo, a gente é autoral, né? Eu crio pra cliente e ela dá o ok, a gente tatua. Ou só preenche a tatu com uma tatu em tom de pele, né? E aí são mais sessões, 1 ou 2, 3, dependendo da pele, dependendo da arte, né? Se for uma tatu muito preta, vai, né, várias sessões. E a última que a gente não tem ali na clínica ainda, mas é a remoção de tatuagem com laser, que essa dói um pouco mais. Mas são essas opções que o pessoal pode ter aí se arrepender de uma tatu e não quiser se tatuar mais. Então, tem tudo hoje pra resolver. Você é uma pessoa muito nova e eu vou te perguntar para que tu direcione também a tua fala para as pessoas que são novas. Tenho 17 anos, tenho 18 anos, quero fazer uma tatuagem naquele momento bem emotivo, bem emocional dos jovens. A pessoa, quero fazer uma tatuagem porque me representa neste momento tal emoção, tal característica. O que tu pode dizer para essa pessoa? Eu posso dizer, pense muito antes de fazer a tatu, porque é caro, né? Tatuagem sabe que é caro, um profissional bom, qualificado é caro. Dói, né? Tatuagem não é uma picadinha de vacina, então vai algumas horas dependendo da tatuagem que tu quer fazer. E tem que ser algo que tu realmente tem certeza que tu quer e que não vai se arrepender. Porque depois, no futuro, ou tu faz as 2 opções que eu te falei,
cobertura, que aí é um processo doloroso, né? E também caro. Ou o laser, que é mais doloroso ainda e é mais caro. Então, eu acho que a pessoa tem que pensar um pouquinho se vai se arrepender ou não, se é isso mesmo que quer, se isso vai condizer contigo no futuro, né? E pensar bem antes de tatuar de fato a sua pele. A gente está indo para os momentos finais da nossa entrevista, Bianca. Muita gratidão por aceitar esse convite de estar aqui conversando mais, tentando desmistificar um pouco sobre essa arte que, na minha opinião, é uma arte, não é fácil e é algo muito bonito. E principalmente quando a gente entrega algum sentimento para aquele desenho e você que faz essa arte autoral também, não é só autoral que você tatua, né? Mas é também ter essa possibilidade, essa oportunidade de ter um desenho único na sua pele. Então, e principalmente feita por alguém que é formado em técnico de enfermagem, não é qualquer pessoa. Já me sinto até mais segura por isso. Eu vou pedir para você encerrar deixando uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo e também fazer um convite para que elas possam conhecer a sua clínica. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da entrevista, abrindo um pouco mais a mente de vocês. Vocês vão fazer, não vão fazer, tô com medo. Cria coragem, faz, não perde essa oportunidade. Pensa muito bem na tatuagem que tu for fazer. Se for piercing, faz, porque depois pra tirar é uma cicatriz mínima que fica. Então, e é muito rápido, né? A perfuração leva em cerca de 10 minutos. Então, gente, aproveita, né? A vida é hoje. E eu espero ver todo mundo lá no estúdio, né? Do Mundo das Gatas, atender todo mundo. Adoro conhecer, criar amizade nova, conversar muito. E espero ver todas lá. Muita gratidão, Bianca. Gratidão você e saiba que estamos aqui ainda com muito mais movimento empresarial. Você se aliaria a uma ideia brilhante? Esta é uma provocação que hoje, nas dicas de gestão, quero trazer para você, mulheres de negócios e homens de negócios. Eu sou a Vera Brock, sou doutora em Economia pela Universidade de Ilhas Baleares, pós-doutorado em Educação pela Florida Christian University dos Estados Unidos e sou CEO da Brock Delphi Educação e Negócios. Hoje, cada vez mais, as mulheres querem a sua independência financeira e, obviamente, a liberdade financeira. Para isto, nós precisamos estar conectadas. Mulheres empresárias, empreendedoras, líderes, gestoras, sejam das instituições públicas, privadas ou de serviços. Cada vez mais a mulher busca a sua independência financeira. Mas muitas não sabem como fazer isto. E a maior dica que eu trago para vocês hoje é o network. A mulher que quer ser proativa, conectada, que ela possa trazer cada vez mais resultados, seja local, nacional ou global, porque a mulher de negócio hoje é global. Ela está no mundo dos negócios. E, obviamente, que nós precisamos de homens de negócios para fazermos negócios, localmente ou globalmente. Então, não esqueça, mulher de negócio. Busque um network, busque instituições que promovam eventos para desenvolverem-se, porque a mulher de negócio tem que estar sempre à frente do que faz, buscando interagir com o seu meio, buscando trazer conexões poderosas para que ela possa se sentir apoiada. O network é um caminho para esses apoios. Eu tenho uma vasta experiência em desenvolver pessoas e organizações,
Razão porque eu acredito que se você quer a sua independência financeira, tem que ter um negócio que te propicie resultados exponenciais. Então, a conexão, a integração faz parte do seu nicho de negócio. Se você gostou, me acompanhe lá nas nossas mídias sociais. Cada vez mais mulheres de negócios precisam de conexões poderosas para fazer negócios globais poderosos. Até lá, na próxima terça-feira, aqui no Movimento Empresarial. Talvez nunca na história da humanidade nós tivemos a oportunidade de lidar de verdade com tanta gente diferente no mundo. Agora, a diversidade, ela vem com uma outra questão. Será que nós estamos preparados para lidar com a diversidade? Será que nós estamos preparados para lidar com pessoas que pensam de forma diferente do que aquela que nós pensamos? Ou de pessoas que se parecem diferente da forma que nós somos? Até que ponto essa nova geração, que de certa forma clama por ser diferente, ao mesmo tempo está aberta para aceitar quem é diferente? E olha só, eu não estou falando só de diferença física, de lugar onde nasceu, de preferência sexual, não é só isso não. A diferença etária também é uma coisa muito importante para ser lembrada. Quando a gente fala de diferenças, nós também temos que pensar em diferenças ideológicas. O mundo vem tratando pessoas que pensam diferente como inimigos e não como mais alguém a compor o caldo cultural que é capaz de impulsionar o crescimento e desenvolvimento da humanidade. Quando nós temos um conjunto de pessoas que pensam diferente, que têm visões diferentes dentro de um grupo, a tendência é que o resultado seja uma média de tudo isso que está acontecendo. Quando nós temos um alinhamento apenas numa única direção, provavelmente nós estaremos tendo um resultado não tão bom quanto seria possível. Até que ponto nós conversamos sobre a diversidade dentro da nossa casa, dentro da nossa escola, dentro do nosso ambiente de trabalho? Até que ponto nós verdadeiramente estamos abertos a acolher as pessoas que não são como a gente? O mundo hoje enfrenta diferentes conflitos por questões geográficas, por questões religiosas e por questões que muitas vezes não estão nem mesmo bem expostas, que a verdadeira razão do conflito está lá escondido, certamente tem um cunho econômico. O desafio que eu faço para todos nós, a começar por mim, sejamos mais tolerantes com as diferenças, sejamos mais tolerantes com aqueles que não são exatamente iguais a nós. Essa é a minha opinião e você está convidado a conhecer a próxima opinião logo logo. Até já! Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor,
humanidade. Tá tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Estamos iniciando aqui essa entrevista do movimento empresarial com o ícone muito irreverente, conhecido aqui em Porto Alegre, a Tia. Ela que faz muitas atividades, gosta de pessoas, games, de conhecer história, e hoje ela vai estar aqui com a gente compartilhando muito dessas atividades que ela realiza. Tia, seja muito bem-vinda ao programa Movimento Empresarial. Eu só tenho a agradecer, guriazinha, por essa oportunidade aí. E a todos, não se assustem, apenas escondam as crianças da sala para não terem pesadelos à noite. Como é que tu está, meu amor? Tudo bem? Sim, estou bem, graças a Deus. Espero que todos aí na telinha que estão assistindo estejam bem também. Ela esteve aqui conosco apresentando o seu trabalho como, inicialmente, plateia do movimento empresarial. Mas neste momento, ele é um dos nossos convidados e está aqui justamente para contar histórias, já que é sempre ela que pergunta as histórias das pessoas. Hoje ela vai ser a pessoa que vai trazer a história dela. Seja bem-vinda e conte a sua história pra gente. A minha história, ela começou mais ou menos ali pela questão de games. Eu sempre fui uma pessoa que eu adorei me misturar entre pessoas. Ainda bem, né? Porque assim, eu não consigo imaginar, quando nós olhamos, por exemplo, aqui na volta, prédios, praças, carros, motos, tudo isso é movimentado por e para pessoas. Então existem uma infinidade de histórias que nós não temos a menor noção que acontece à nossa volta. E muitas delas servem como legado e nós nem sabemos. E é justamente atrás desse tipo de conhecimento que agregue valor é que eu gosto de correr atrás e repassar à frente. E em cima disso, eu coloco o meu próprio legado também, indo de encontro a que você me perguntou. Porque eu sempre tive no meio de pessoas. Eu organizava campeonatos de futebol aqui na cidade de Porto Alegre durante 20, 30 anos, eu fiz isso.
Então eu sempre fui uma pessoa na parte da várzea muito conhecida. Na questão de games também, fiz muitas questões em termos de campeonatos, entrevistas virtuais. Então eu sou uma pessoa conhecida de norte a sul aqui no país. Já fiz mais de 400 podcasts virtuais já na área do game. E é exatamente isso que eu estou tentando trazer. Conhecimento dos outros, principalmente dos mais velhos, é fundamental. As pessoas que já tiveram uma história, uma bagagem de 50, meu caso, 60, 70 anos, são pessoas que muitas vezes não são ouvidas. E o público jovem é um público que tem muito conhecimento. E eu estou no meio desse caminho. Como eu lido com a questão dos games, eu estou na parte da tecnologia, e eu falo a língua dessa gurizada, e ao mesmo tempo eu fui criado pelo pessoal mais velho. Existe um abismo de conhecimento entre estas gerações. E é atrás disso que eu tento trazer. Eu uso o empreendedorismo, eu uso a questão dos games, entre outros fatores, para poder extrair esse conhecimento e poder repassar ele. Não é a questão de trabalhar sob empatia ou trabalhar que tu tem que ouvir os mais velhos. Não. Conhecimento que agrega valor é sempre bom. E estar entre pessoas que possam te trazer esse nível de conversação sempre, só tem a agregar no teu dia a dia. É interessante, tia, quando tu traz essa visão de trazer informações de pessoas jovens e também de pessoas mais velhas e mesclar, porque eu vou trazer um pouco sobre o mundo dos negócios, né? A gente está vivendo algo histórico, nunca vivido antes. A gente tem 4 gerações diferentes trabalhando juntos, estão no mercado de trabalho, onde eles estão tendo dificuldade de atuarem em conjunto. E boa parte dessa dificuldade em atuarem junto vem da questão da comunicação, vem do olhar de que a pessoa jovem que está nesse momento de querer, eu sei tudo, a pessoa mais velha não sabe nada, eu que estou envolvida com a tecnologia sei mais. No entanto, as pessoas mais velhas, elas têm outros tipos de conhecimento, outras experiências que podem não estar tão atenadas na tecnologia, mas eu faço uma ressalva, não necessariamente porque uma pessoa é mais velha, não quer dizer que ela não esteja antenada na tecnologia, igual você está trazendo, você é uma pessoa 50 a mais que está super antenado. E aí o que acontece? Por falta dessa comunicação e até mesmo de uma humildade de entender que sim, os jovens têm conhecimentos que podem contribuir com as pessoas mais velhas e sim, as pessoas mais velhas sim têm conhecimentos que podem agregar as pessoas mais jovens. E isso no mercado de trabalho é extremamente importante, porque a gente trabalha com essas características complementares, precisa entender que são complementares. As pessoas mais velhas têm experiência, têm a inteligência emocional de lidar com situações muitas vezes muito difíceis, tem a tendência de agregar as pessoas, enquanto o jovem está ali com a energia total, correndo com tudo, dando aquele gás e levando as coisas a acontecerem mais rápido. Como que tu vê isso dentro dessa dinâmica, que tu convive nessa dinâmica toda e esse contexto das gerações dentro do teu convívio, dentro do teu mercado de trabalho, dentro daquilo que tu atua? Sim, é uma ótima ambientação essa que tu trouxe, porque realmente, a pessoa que é mais velha, ela tem o preconceito que o mais jovem não quer nada com nada, e o mais jovem tem o preconceito que o mais velho não entende de nada. Ao passo que as pessoas, quando formam pequenos times dentro de quaisquer que seja o ambiente, elas não se fragam o quê? Se tu juntar justamente a vivência do mais velho e o conhecimento técnico do mais novo, tu consegue resolver qualquer tipo de situação. Porque muitas vezes no ambiente de trabalho, uma pessoa que é mais nova, ela não tem aquele cunho social, aquela vivência social de lidar com alguém, coisa que sobra para o mais velho, porque ele se criou sem tecnologia. Ele se criou tocando, conversando, abraçando pessoas. Esse é um fato. E dentro, principalmente eu vou colocar micro e pequenas empresas. Eu tive uma empresa de pequeno porte, anos atrás, e eu tinha uma galera assim que era dos 18 aos 60. Era complicado. Mas quando eles entenderam que justamente o somatório de conhecimentos
trazia algo que agregava valor a todos ao mesmo tempo. Porque o mais novo ele começava a se ater à tecnologia, a criar as soluções sem se preocupar em lidar com os clientes, que daí você começou a ficar com os mais velhos. Então saber, até aquela questão da cordialidade, da simpatia, de saber se expressar, de saber enfrentar um momento abrupto que não estava sendo esperado. O mais jovem tem essa dificuldade. Com aquela coisa assim, putz, e agora? Cadê o manual? O que eu respondo aqui para essa pessoa? Ela disse não. Pergunta pro chat GPT. Chat GPT, me ajuda aqui, meu querido. Então, assim, o mais velho tem esse jogo de cintura. E quando tu sabe unir esse tipo de situação, tu consegue realmente extrair o que tem de melhor de cada um. E tirando a questão empresa, ambientes familiares, temos muito isso. Aí tá lá o jovem com o celular, aí vem a avó. Ô meu neto, me ensina como é que eu troco a cor desse ícone. Aí ele já, putz, eu não acredito que ela vem de novo. É super normal isso hoje em dia, em qualquer ambiente familiar. E ele é simplesmente o reflexo de toda a questão externa. As pessoas, sejam elas mais velhas ou as mais novas, juntando com toda essa dualidade que vem acontecendo, realmente assim, a paciência está se esgotando. E é justamente agora que tem que começar a ter o efeito contrário. Porque nós temos tudo na mão. Eu sou de uma geração que não tinha... tinha fax. O fax, gente, é um aparelho que tu passava um papel e sem um papel num outro lugar com aquela coisinha escrita, tá? Tinha a máquina da datilografia, que é como se fosse a tecladinho do teu celular, só com um negócio desse tamanho assim, com os botões que tu apertava, tá, gente? Esse tipo de coisa hoje em dia tá num aparelho. Quando que a gente sonhava isso anos atrás? Nunca nós sonhávamos esse tipo de situação. Mas nós temos aquela questão assim, saímos do nada e chegamos em termos tudo. A geração agora, ela já chegou com tudo pronto. Ela não passa trabalho. Se está muito calor, ela reclama que está muito calor. Se está muito frio, ela reclama que está muito frio. Mas o mais velho, ele só acha que o mais jovem só sabe reclamar. Mas não é essa a questão. O mais jovem sabe o que o mais velho já passou. E isso é um preconceito que o mais velho tem. E isso é dentro de casa. Muitas vezes a avó, o tio, o pai acham que o filho é só rebelde. Não, ele é rebelde muitas vezes porque ele não tem o saber se comunicar com eles, mas ele sabe o que está acontecendo. E é justamente essas partes que eu gosto de englobar. É tu começar a fazer com que as pessoas entendam que tudo é falha de comunicação. 90% dos nossos problemas e soluções da vida são comunicação. Ou são acertos, ou são falhas. Então é sempre muito importante lidar com esse tipo de coisa todos os dias e com todas as pessoas. Que importante tu tá trazendo, principalmente com esse envolvimento da tecnologia. E trazendo esse viés da tecnologia, eu vou te perguntar sobre o seu canal de games, como assim? E aí eu vou trazer a questão do etarismo, né? Normalmente não se vê muito pessoas 50 a mais que curte game, que tem um canal e que vive esse ambiente. Como é para você vivenciar as suas experiências e sobre quais tipos de game você fala lá? Assim, eu criei meu canal há 3 anos e meio atrás. Eu criei ele justamente para trazer uma pessoa mais velha jogando. Que todo mundo me conhecia já por tio naquela época, não tinha tia ainda. Então era tio pra cá, tio pra lá, tio pra cá, tio pra lá, porque eu lidava com gurizada ali de 18 a 35. Para mim, sim, 35 é gurizada, porque eu teria idade de ser meu filho. E, infelizmente, eu recebi muitos ataques, questões negativas pela idade. E depois, quando chegou a tia, somou a questão da idade com o preconceito. Aí a coisa foi ladeira abaixo, mas eu gosto a ladeira abaixo em termos assim de haters, porque eu sempre fui uma pessoa preparada para tudo. Eu sei onde que eu estou me metendo quando eu faço alguma coisa. Então isso aí psicologicamente nunca me abalou em nada na vida. É aquela coisa, quem passou pelos anos 80 e 90 enfrenta qualquer situação na vida, isso é um fato, não tem como negar isso. E na questão dos games, quando apareceu a tia, eu senti na pele
esse preconceito que é muito forte, que é onde eu digo que falta a comunicação pró e contra e a favor. E, graças a Deus, consegui filtrar, através da minha comunicação, realmente uma galera com uma mente mais aberta. Eu digo aberta, assim, tanto no sentido conservador quanto não conservador, que é difícil tu conseguir juntar esses dois lados. E, atualmente, em termos de jogos, eu faço lives diariamente, inclusive quem está fazendo agora é o Tio, por uma questão de logística, porque incomoda ficar todos os dias se maquiando, desmaquiando, isso e aquilo. Então, esse calor não dá. Onde eu faço é 50 graus lá o ambiente, então eu estou deixando eu um pouco de fora disso. Mas é muito agradável isso, porque tem uma gurizada, que é uma coisa que eu sinto, a gurizada ali entre seus 16 e 21 anos, a fragilidade emocional deles. Por exemplo, eu já intervi em 8 ou 9 tentativas de... Então, assim, por ser mais velho, por ter mais vivência e por ser sempre acolhedor, como sempre fui, eu recebo muito pedido de ajuda. E eu encaminho para muitos profissionais de área, ou às vezes encaminho para a questão pública, que é muito bom, funciona mesmo, a questão de saúde pública, saúde mental. E graças a Deus já tivemos diversos êxitos. Isso é uma coisa que eu não sou de falar, porque às vezes parece que a pessoa quer se engrandecer nisso, mas está dentro do contexto e é necessário. Então é por isso que eu digo assim, muitas vezes a história das pessoas nos traz muito mais realidade do que o nosso próprio dia a dia diz. Tia, a conversa está muito boa. Gostaria de estar aqui ouvindo mais, porque a gente vai refletindo sobre todas essas questões. Não vou entrar num assunto extremamente importante, no entanto polêmico para o tempo que a gente tem aqui, a gente já está encerrando, que é essa questão da juventude que está no meio virtual e com tendências a tirarem a própria vida. Eu não vou falar a palavra para não bloquear aqui nosso vídeo, tirarem as próprias vidas, mas é algo muito importante que tem que ser falado, que tem que ser visto, e aí eu faço um alerta às pessoas que estão nos assistindo, aos pais, cuidem dos seus filhos que estão no virtual. Muitas vezes a gente não se conecta com eles, não está jogando junto com eles, não está no mesmo ambiente que eles e acaba perdendo alguma demonstração de pedido de ajuda. Então, esse alerta que eu faço, mas isso é para um outro momento. Depois a gente traz um profissional da área da saúde mental para poder falar sobre isso. Tia, muita gratidão pela tua participação. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo e que tu deixa a tua rede aqui para as pessoas possam te seguir também. @TV da Tia em qualquer rede social. E quanto ao que eu gostaria de passar para todos, o bem mais valioso que existe no mundo e na vida de vocês é o tempo. Porque é através do tempo que vocês podem estar ganhando, tendo sucesso, estando com a sua família, estando com as pessoas que amam. Então tenham certeza e aproveitem cada momento de tempo que vocês possuem. Um beijo no coração de todos. Gratidão, tia. E você fica conosco para mais Movimento Empresarial. Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Faça sua doação para Médicos Sem Fronteiras. doe.msf.org.br. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria, curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra
curtir é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Água loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Tá tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Faça sua doação para Médicos Sem Fronteiras. doe.msf.org.br. Olá, eu sou a doutora Aline Martins e Silva, cirurgia dentista, sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Hoje eu vim compartilhar contigo uma situação que aconteceu aqui no consultório, um casal que eu atendo, e eles estavam disputando entre eles, né, quem tinha menos tártaro. E esse é um assunto bem interessante, porque a esposa, ela formava menos tártaro. E o marido sempre tinha uma formação de tártaro maior. E aí eles queriam entender o porquê que acontecia isso. E aí eu expliquei para ele, vou compartilhar contigo que a quantidade de tártaro formada, ela está específica para cada pessoa. A maneira que a pessoa mantém os dentes higienizados, se ela passa fio dental, se ela escova a quantidade de vezes. Mas existe também um detalhe que é a própria característica do corpo dessa pessoa, o tipo de alimentação que ela tem. Vale lembrar que o tártaro, ele sempre vai formar, às vezes em maior quantidade ou em menor quantidade. A gente sempre tem que prestar atenção se a pessoa fez uma remoção do tártaro, fez o polimento dos dentes e em seguida já formou tártaro. Então a gente tem que ver o que está acontecendo. Se é uma dificuldade para higienizar, uma dificuldade para passar o fio, a gente precisa adaptar essa higienização e a gente precisa ver também como é que está a saúde geral do paciente, como é que está a alimentação dele. Então, vale ressaltar que a boca, a saúde da boca, ela está conectada com toda a saúde do organismo. Então, não se sinta culpado pelo fato de o teu organismo estar formando uma quantidade grande de tártaro, mesmo tu fazendo a higienização. O que eu te oriento é tu vir aqui no consultório para a gente poder avaliar e ver o que está acontecendo.
Tá bom? Um forte abraço, eu fico por aqui até semana que vem para mais um Dica de Saúde Bucal para o Movimento Empresarial. Esse programa foi diverso, podemos dizer assim. Aprendemos muito a compreender e também entender sobre outras ópticas, além de quebrar alguns preconceitos que normalmente já estão enraizados na sociedade, mas com a comunicação, com esse compartilhamento, a gente cresce e evolui, não somente como negócios, mas também como pessoas, não é, Rogério? É verdade, cada vez mais nós temos que ter a consciência de que as pessoas precisam ser valorizadas, precisam ser compreendidas pela sua essência, pelo que elas são, pelo que elas fazem, pela capacidade de entregar o seu trabalho, pela forma como se relacionam com o mundo e não da forma como aparecem, da forma como aparentam, o sotaque que têm ou de onde vêm. Isso é um exercício que todos nós precisamos fazer e que parece que a gente não está ganhando essa batalha. Então, entendo que cada um de nós tem que ser um agente de transformação na abertura da mente das pessoas, na abertura da mente dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas, para que haja, de fato, uma valorização das pessoas pelas pessoas e não uma valorização apenas da aparência de um específico conceito dominante de beleza ou de um específico conceito dominante de certo e de errado, Ana Paula. Sim, Rogério, mas esse programa está acabando. No entanto, temos alguns recados. Se você perdeu algumas das nossas entrevistas, alguns dos nossos programas, vá no YouTube, @Movimento Empresarial, que lá tem entrevista desde 2020. E além disso, você pode participar aqui conosco e assistir as gravações, participar deste momento de trás das cortinas de tudo que acontece aqui nas gravações, não é, Rogério? É só entrar lá no Instagram do Movimento, mandar um direct e você pode agendar junto conosco a presença aqui na próxima gravação do Movimento Empresarial. E o programa Movimento Empresarial todas as terças-feiras na Poa TV, canal 6 em Porto Alegre e em qualquer lugar do mundo pelo Movimento Empresarial no YouTube. O programa de hoje fica por aqui, mas semana que vem nós estaremos juntos novamente. Até lá, tchau, tchau! Até lá, tchau, tchau!
Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Tá tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive.